Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Estamos dando início a mais um programa Telescópio aqui pela TV Itapê. Hoje um programa muito especial pela magnitude do nosso convidado especial aqui, meu amigo Ivan Vieira de Paulo. Ivan, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que não vinha ao Telescópio, né, meu amigo? Eu penso que há alguns meses, né? Não tenho lembrança. Minha memória é seletiva, ela seleciona e deleta. Esse é o problema, é no arquivo. Mas fico feliz de estar presente. Assisto, acompanho, né, diariamente, que é o horário que eu tenho de almoço, né? E muitas vezes eu troco a sobremesa por assistir. Não torna indigesto o almoço, às vezes, ou não? Não, de jeito nenhum. Gosto muito dele. Na verdade, eu gosto da cidade que eu moro e gosto de tudo que diz respeito à cidade. E acho que ainda a TV, sempre que eu falo no meu programa, eu gostaria que seja realmente um patrimônio cultural da nossa cidade que seja reconhecido, porque ninguém imaginaria que existiria essa possibilidade, né? Então eu fico feliz por participar da TV. Sou grato ao lado, né? A notícia, né? São muito Sou especiais. também. E gosto muito desse slogan que foi criado aí, não sei quem foi muito feliz, que a TV é a TV que conta a nossa história. Exatamente. Né? Tudo fala a nossa língua. Fala a nossa língua, bolinho de frango. Exatamente. E traz os assuntos da cidade, né? Então, para mim é uma honra poder fazer um programa aqui, né? Criei o programa, procurei o Lalo, né? A oportunidade e conversamos bastante. Nunca imaginei que eu estivesse numa condição disso, mas senti a necessidade de divulgar, né, a ideia positiva de tudo, em função exatamente de que, visitando muitas pessoas em processos de fragilidade, de alguma coisa, e eu percebi que todo mundo estava perdendo a esperança por causa de todo o movimento que existe no nosso planeta escola, e hoje a gente fica sabendo de tudo imediatamente, ao vivo. Às vezes você assiste o programa. Né? Então é dado muita importância para a divulgação, né, das dificuldades, das dores, das guerras, de tudo, né? E então a gente percebia que as pessoas começam a perceber, vai diminuindo valores que seriam importantes, que dão muita ajuda na nossa sustentação emocional, porque hoje o grande problema é emocional, né? É muito mais mental do que físico, vira físico, porque a gente vai se fragilizando e a gente acaba, né, esquecendo de se cuidar, porque acha que estamos abandonados, né? As religiões têm um papel muito importante nesse momento, que é exatamente alimentar, né, a fé das pessoas. Mas a fé hoje, pelo estágio que nós estamos, os jovens, as crianças, tem que ser racional, porque todos têm o que perguntar, entendeu? Então a gente vê que é um momento muito significativo para fazer com que a gente continue mantendo a certeza de que somos filhos de Deus, que é o Criador do universo. É que a gente tentou muito humanizar o divino, e o divino luta para nos divinizar, para que a gente não seja apenas humano no sentido de achar que é só aqui a vida. Então tudo isso ajuda muito, Fábio, sabe? Então o programa tem somente esse viés, esse propósito. Então eu trago notícias boas e eu sou feliz porque eu sou o primeiro beneficiário. Eu choro achando notícia. Tem dia que eu me levanto no dia de gravar o programa, que é na quinta-feira. É uma exceção hoje, na sexta. Então, eu levanto 4 horas da manhã para ler tudo de novo, para ver se está tudo certinho, porque eu tenho que transformar o texto que eu encontrei para leitura para um texto que eu vou falar. Sim. Então, algumas coisas eu tenho que modificar. Você mesmo escreve? Eu tenho. Você vê a notícia? Eu vejo a notícia, eu faço, né, copio a notícia e vou vendo aonde eu posso transformar para manter o máximo do que esteja e coloco de onde está. Eu tenho autorização dos sites, que hoje
Existiam 2 sites até recentemente, mas hoje tem um, que é o que eu uso, né, que chama-se Só Notícia Boa. E tinha um outro que ele foi para o Instagram, então eu não tenho o texto, né? Ficou menor, então é mais difícil. Eu buscava muito e também tinha pedido autorização. Algumas das mensagens que eu uso no final, né, para deixar um tema para meditação, e é para tudo, não tem nada a ver com religião. Em primeiro lugar é isso, não tem nada a ver com a religião, mas não tem como você deixar de incluir as coisas bonitas que acontecem e fazermos algumas referências, por exemplo, ao Cristo. O nosso povo brasileiro é cristão, a maioria é cristão. Então, entende, é só para contribuir, né, para mostrar que aqueles que fazem, eles têm essa convicção religiosa, tal. É só por isso, mas não se fala de uma religião determinada. Ivan, qual que é a sua percepção da palavra esperança? O que é esperança? Esperança, eu para mim defini assim, é esperar com confiança, e você só confia em quem você confia. A confiança é duro da gente, né, se conquistar, né, alguém ter confiança na gente, mas é tão simples da gente perder. Mas do Criador do universo, né, no meu caso espírita, ele é o Criador de todas as coisas, porque a lógica diz isso, não é possível que uma explosão, um boom, tenha criado tudo que existe nesse universo, que a ciência, cada vez que avança mais profundamente, mais descobre que ele não tem fim, que é infinito, tanto que quem vai, né, quando vem as imagens dos satélites agora, mais recente, uma grande, todos eles dizem assim, e nós sabemos que não para ali. Então, mas não tem como comprovação, porque nós não temos instrumentação para tudo isso ainda. E é uma ignorância, assim, quase que infantil. Mas é preciso ter uma comprovação ou não? Então, não é isso que eu falo, é uma ignorância, né, quase que infantil de nossa parte, achar que foi o acaso. O acaso não é inteligente. Como é que é o acaso? Tanto que tinha um senhor que falava para mim, Ivan, não existe o acaso. Se o acaso existisse, por exemplo, na explosão do Big Bang que eles contam, se você fosse na época, né, que as gráficas usavam aqueles... Eu não lembro como é que é o nome daqueles que montava... Tipologia? Tipologia. Ele falou, vocês punham uma bomba, explodia e saiu um livro lá na frente. Era muito mais fácil do que explodir e sair o universo. Então, se não sai, a lógica diz para a gente que não é possível. Primeiro que esse universo é sustentável. Tanto que, né, o próprio, né, muitos cientistas, né, acho que, não lembro qual deles que afirmou, ele falou que não existe possibilidade nenhuma, que o universo tem que ser sustentado por alguém que seja, por algo, não pode ser alguém, por algo que tenha inteligência e tenha o poder de sustentar, porque o que sustenta? A ciência antes achava que era o vácuo, que tudo era um vazio, e hoje já admite que tem uma energia em tudo isso também, né? Assim como o vento leva a voz, essas energias levam os nossos sentimentos, os pensamentos. Né? Você grava o Universo do Bem toda semana, normalmente quinta-feira, como você falou, e distribui, né? Ele entra no site lá na programação da TV, e você também vai manda no meu Facebook também, e eu tinha um grupo, né? Como o WhatsApp pegou o business, né? O meu WhatsApp, eles agora recentemente, há uns 2 meses atrás, eles bloquearam um grupo de transmissão que eu tinha, que tinha 256 pessoas, que é o limite. Acreditando que, não sei porquê, eles, né, eles acharam que é comercial, que eu estaria ganhando alguma coisa ali, porque tem a divulgação daqueles que apoiam o programa e a TV, mas eles não levaram em conta, eles acharam que talvez eu estivesse ganhando por isso. Pelo envio? Isso, então, não é pelo envio, por fazer, tem a propaganda, né, a apresentação dos apoiadores do programa, então talvez eles pensassem que eu tivesse lucro com isso, então eu deveria pagar, o que seria justo também, mas é tudo voluntário, na verdade, de nossa parte, claro, então, que é uma TV comunitária. Então, mas mesmo assim você manda para muita gente. Então, daí o que eu fiz, agora eu mando individualmente, já são 186 pessoas que eu mando, que eu já consegui, né, porque eu pego o link, né, o Johnny manda, né, num formato para mim,
ou senão eu pego o link, né, no meu, No YouTube? no meu, né, não, no YouTube da TV, eu não tenho no YouTube. Ah, Eu tinha um canal no YouTube que era, né, Universo do Bem, que ficava os programas, mas depois eles cancelaram, porque algumas vezes uma música que toca num lugar, alguém cai, como o pessoal reclama, fala. né, reclama o direito, né, que não, né, então, mas eu não sofri, eu não parei, pô, eu ficava, né, no momento, falar, vou ter que achar outro jeito, e fomos achando, né, eu consigo. Há quantos anos está no ar o programa? O primeiro foi em 2009. 2009. São 16 anos, né? Que loucura. E você, quando você manda pelo WhatsApp ou... Os amigos, né? Tem muitos... algum comentário nas redes? Que tipo de reação você recebe? A reação é de que, na verdade, é o que eu quero mostrar, isso eu já consegui, é que o bem é constante. Nós é que não ficamos sabendo. Então, por isso que eu escolho muito as notícias. Tem notícias que na hora que eu começo a ler e ver o que está acontecendo, eu começo a chorar. Eu falo, que coisa bacana, nossa Senhora. Tanto que esse site que ficou mais para o Instagram agora, ele tinha assim, né, as notícias boas acontecem, você que não fica sabendo. Então, ali ele punha as notícias, entendeu? Então, por isso que a gente percebe, né? Durante algum tempo eu me preocupava com isso. Por que será que as pessoas gostam de assistir reprise de notícia ruim, né? Crime, morte, acidente terrível? Por quê? Eu não consigo entender. Um dia eu perguntei para uma psicóloga conhecida, né? Eu falei, por que você acha que uma pessoa assiste, ele já assistiu, já sabe da tragédia, mas ele assiste depois, assiste depois, assiste depois. Ele fala, Ivan, a única coisa que pode levar uma pessoa a ficar fazendo isso é para que ela pense assim, ainda bem que não foi comigo, só se foi por isso, porque de resto... Eu trouxe uma notícia mais recentemente de ciência, em que eles dizem que se você assistir 5 minutos de notícia ruim, você precisa de 50 horas de notícias boas para tentar compensar o que aconteceu no seu organismo por causa de você saber. Eu acredito muito nisso, porque você assiste, eu falo periodicamente aí, aqueles programas que tem à tarde lá, seja o que for, né? O da Atena, sei lá como é que chama os programas, é sequestro, é morte, é estupro. Não, outro dia eu assisti o Fantástico, acho que já faz mais um tempinho, não é já tão recente, mas eles falaram assim, hoje comemora-se 20 anos de um crime absurdo. Aniversário de crime? Pois é. E aí, pelo amor de Deus, isso entra no nosso inconsciente. Então, não é que eu queira esconder que não existe, que nas notícias, não é isso. Eu quero só mostrar que acontece o coisa bem, boa também. E outra, na verdade, se nós pensarmos na nossa vida, é muito mais coisa positiva que acontece. As negativas, muitas vezes, são coisas que eu causei para mim mesmo. Eu ofendi uma pessoa, a pessoa me processa. Estou sendo processado. Sabe? Então, você deu causa, né? Muitas coisas. Você usa, né, a bebida em exagero, vai ficar doente. Então a gente vê. Agora a gente fica vendo guerra, né? Você fica vendo guerra. Só que na guerra tem gente que só socorre. Tem gente que está lá para pegar as marcas. Tem gente médico que está lá para tentar salvar a pessoa. Tem gente que reza para que não aconteça nada. Sim. Então é esse viés que a gente precisa incluir nos nossos pensamentos, entendeu? Na essência... Porque é isso que vai fazendo a gente perder, né, a esperança. Na nossa essência, quando a gente nasceu, né, a gente aprende a ser bem, aprende as coisas do bem, ou a gente nasce com isso, e do mesmo lado ao contrário, o mal, né? O que é o bem e o mal? Né? Então, isso, na verdade, do ponto de vista espiritual, aí eu vou falar como espírita, mas eu não trago isso para o programa. Sim, o programa não é da religião espírita, o programa é do bem. Aonde tiver, tanto que a semana passada foi de um padre, né? Foi uma pessoa que entrou na igreja, o padre estava fazendo uma filmagem, o pessoal estava filmando, que era uma coisa que ele estava querendo explicar para todo mundo, e o cara entrou descalço, sem camisa, um morador de rua. O que o padre fez? O que todo mundo deveria fazer, sempre, em qualquer lugar, né? Eu vi. Ele acolheu,
levou, vestiu uma camiseta para ele, deu um dinheiro para ele comprar comida para levar para casa, e o que mais importou é que ele deu um abraço. Né? Porque muitas vezes a gente dá a mão para a pessoa só pega na ponta do nosso dedo, não faça isso. Né? Então, ele deu um abraço para mostrar que era um acolhimento, que era uma ternura, que era um respeito. Até que um dia a gente vai chegar a amar. A gente não vai deixar que essas coisas aconteçam mais. Porque você vê, quem faz a guerra não é um país. São pessoas. Alguém que dirige, que tem poder. Que normalmente não vai para o front, né? Vai, e que escolhe, faz a escolha. Para nós, como espíritas, que somos reencarnacionistas, que é o que justifica, por exemplo, 2 irmãos que nascem completamente diferentes, já criança mostrando que existe. Então, só que tudo que a gente vai entender é que a lei da reencarnação que está no Evangelho de Jesus, na verdade, é aonde o nosso Criador, que é o amor absoluto, não castiga. Ele vai dar outra chance, que nem nossos pais fizeram muitas vezes. Nossa, filho, você gritou com aquele menino, não pode ser assim. Viu? Hoje, nessa semana, você não tem mesada. Pai, você não tem mesada, você não deve ser agressivo com as pessoas. Quer dizer, dá outra chance. Sim. Então, entendeu? Então, agora nós sermos condenados, né? Então, essa situação é que deveria nos intimidar a não fazer, mas mesmo assim a gente acha que perdido por 1, perdido por 100. Então, não vale a pena eu mudar porque eu sou assim. E, na verdade, a gente vem para fazer essas mudanças. É sempre a vida, portanto, é um aprendizado. É a escola. É uma escola divina. No cenário físico, material, depois que você vai estudando, você vai ver que a lei divina tem todas as condições de colocar você nas situações que você precisa encarar. Porque quando na vida espiritual, o mundo espiritual é o mundo das ideias. Ou seja, se você vê uma pessoa que você não gosta e falar, não quero nem ficar perto dele, você já não está perto dele, porque o seu pensamento determina isso. Eu quero ver meu irmão que está lá em Londrina. Você pensou, você está. Por isso que às vezes as pessoas falam, tem um espírito que acha que tem lá em casa, tinha morrido lá, não sei o quê. E às vezes ele não sabe... não entende ainda que ele está já fora do corpo, porque não existe a morte, você só se desfaz do uniforme que nos é oferecido pelos nossos pais, e só por isso nós temos que ter muita gratidão por eles, por aceitarem de nos receber, porque na maioria das vezes eles são chamados para saber, olha, esta pessoa tem uma condição, eles precisam se redimir com vocês aceitariam ele como filho, talvez encontrem obstáculos, tudo é sonho. Daí quando você chega, e realmente nós temos está perto para você resolver, porque se eu tenho que, por isso que Jesus fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois é mais difícil. Mas então, aqui no cenário físico, a lei divina tem como colocar ele no seu lar. Se não vem como filho, vem como sobrinho, vem como neto, não importa, vem, né? Então vem como irmão. Então, até por isso que a gente vê tudo que é divino, tudo que o homem não fez, foi Deus que fez. Então a gente vai entender por que nasce, às vezes, um grudado no outro. É o último recurso para que 2 seres se aceitem. Então, imagine, né, quando tem, né, aquela condição de estarem ligados num corpo só. Gêmeos siameses. Então, um corpo só e 2 mentes pensando. Então, eu preciso pedir para um que ceda aquilo que eu estou precisando fazer, porque senão eu não faço. Então, você vê, é um último recurso, parece um castigo, mas é o último recurso. Daí você entende, nossa Senhora, por que eu precisei ficar grudado? Nossa, era tão fácil. Então, daí você vai pensando em valores que você não quer despertar. Mas eu acho que esse não é o foco, né, de nós ficarmos conversando. Não, mas peço desculpas, né? Imagine, mas, tá ótimo. Mas é isso, na verdade, nós fomos criados... Olha, veja bem, no Evangelho de Jesus ele diz assim, vós sois deuses, com D minúscula, lógico, né? E vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então, se Jesus não fosse criado igual a gente, seria uma mentira. Porque se ele fosse criado com privilégios, especialmente, a única coisa que tem é que ele foi criado muito antes de nós. Porque ele mesmo diz, o Pai trabalha, o que um criador faz? O Pai trabalha. Então, nosso Pai trabalha. O que ele faz? Criador, ele continua criando.
Não tem fim. Para nós não conseguimos essa ideia de permanente, né? Eternamente. É que nem nós somos imortais. Só que a gente quer ser imortal no corpo. E não, o corpo é uniforme. À medida que eu preciso de outra escola, é outro uniforme que eu vou usar, assim como o cenário físico. Então, a gente vai entendendo a proposta divina. Se Jesus diz que nós vamos fazer tudo o que ele fez, e o que ele fez é admirável, porque é amar, e daí do amor que ele tem por todas as pessoas, ele tem todos os recursos para ajudar, para curar, para salvar, para abençoar. Então, nós vamos ser isso um dia. Até o Putin vai ser uma criatura dessas. Mas imagine o que ele tem que passar para aprender até que ele mude isso. Quantas lutas, quantas vindas para a escola, assim como o professor que tem um aluno que não se prepara nada, ele vai dando cada vez prova mais difícil, porque você tem que aprender, porque eu estou aqui para ensinar. A lei divina é para nos ensinar a amar. Né, despertarmos um avanço do intelecto, porque para a gente estar aqui, você precisa comer, você precisa se sustentar, você precisa de coisas que você tem que fazer por você. Mas então, você deu nomes aí do Putin, né? Todos, né? Todos. Por que as pessoas têm esse lado mal? É né? escolha. Por que promover a guerra? Mas trazendo do Putin lá, presidente da Rússia lá, tal. Mas trazendo isso para o nosso cotidiano. Poder, é o desejo do poder, é o desejo de ter autoridade, é o desejo, é a pessoa que é egoísta. É o egoísmo e o orgulho que faz com que a gente seja assim. Tanto que nos estudos, né, espíritas, são as duas chagas da humanidade. Quando você é egoísta, você só pensa em você. Então, se for preciso, eu roubo do outro para ter o que eu quero. Sim. Eu mato o outro para ser feliz. Eu atropelo a minha esposa, que não gosta de mim, ando com ela arrastando por aí. Porque, para mim, isso vai dar um prazer, uma sensação de que está quites o negócio. Então, mato, porque eu digo assim, se não vai ficar comigo, não fica com ninguém. Então, isso é amor? Não é amor, isso é possessão. Né? Você perder algo que você não consegue. Então veja, você vê, a lei divina é perfeita porque ela dá o livre-arbítrio para a gente. Chega a um ponto que o apóstolo Paulo, depois de ter apedrejado o cristão, de ter mandado matar, não sei, tudo, o que ele faz? Ele chega um momento em que ele diz, depois de mudança, ficou no deserto, a família não quis mais ele era poderoso, nem os cristãos que ele começou a querer seguir queriam ele, porque conheciam ele de outro jeito. E ele mudou. É uma das grandes transformações que a gente tem como história. Né? A gente tem de Madalena, a mesma coisa, né? Pervertida, viver do sexo desequilibrado, perturbada, e de repente a morte dela é onde moravam os leprosos. Porque Jesus disse para ela, você precisa cuidar dos filhos. Ela fala, eu fui varada 1000 vezes e não pude ter filho. Ele falou, mas eu não falo do filho do teu corpo, eu falo dos filhos do sofrimento. E ela depois entrega a vida dela, depois de acompanhar, e vai viver com os leprosos, e acaba morrendo de lepra. Porque ela sente que ela tinha que ajudar quem precisava, que é o que Jesus trouxe para todos nós. Né? Uma transformação. Servir. Eu vou chamar um break, fazer um intervalo aqui para a gente tomar uma água, Ivan, mas vou deixar uma pergunta no ar. Você é otimista quanto ao futuro, não? A gente citou casos ruins, mas o mundo vai melhorar? A humanidade caminha para melhor? Eu vou pedir para você responder depois do break. Tá bom. Pense aí. Deixa eu aproveitar e mandar um agradecimento aí aos nossos apoiadores, Guilherme, por favor, ao Plano Familiar Camargo, também a Unimed Sul Paulista. Olha que belezinha da Unimed. Poxa vida, bacana. Ela também apoia o programa. Apoia também, né? E eu defendo muito essa bandeira. A gente tem que defender a nossa cidade, aonde nós estivermos. Aqui Itapetininga, quem está em Angatuba, e assim por diante, para a gente desenvolver a afetividade também na nossa cidade. Hein? Também a Sicredi, Cooperativa de Crédito, a DNA Florestal e a Água Mineral Sarapuí. Tá boa a água? É isso aí. Pode chamar o break aí daqui a pouco. Vamos ouvir o apresentador do programa Universo do Bem. A gente deve ser otimista. O que vem pelo futuro? 2026.
A gente pode ter esperança? Fique ligado, a gente volta já. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Há 18 anos nasceu o Hospital Unimed Sul Paulista. E junto com ele, o compromisso de promover saúde e bem-estar a cada paciente. Agradecemos a todos os profissionais que, com dedicação e excelência, constroem diariamente essa história marcada por segurança, confiança e credibilidade. Hospital Unimed Sul Paulista, 18 anos de tradição e inovação em cuidar. No Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Abra sua conta. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Neste Natal, aproveite a variedade e a sofisticação do Boticário. Eleita a marca preferida para presentear. São diversos kits de edição limitada com até 40% de desconto. Lily Soleil, Malbec, Florata Red e muito mais. E você ainda conta com presentes exclusivos a partir de R$ 29,90. Compre na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial. Neste Natal, presente é o Boticário. Promoção válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Voltando ao programa Telescópio, muito especial. Eu lembro que o programa está sendo gravado, por isso que a gente não tem interatividade com o telespectador, mas se você quiser participar, mandar alguma pergunta para o nosso convidado especial de hoje, pode fazê-lo pelas redes sociais, que a gente encaminha para ele depois. Ivan Vieira de Paula, apresentador do programa Universo do Bem, que você que criou o programa, né? Foi exatamente. A ideia sua, eu achei que precisava achar um meio de divulgar o bem, é isso que é preciso. Né? O bem é contagiante ou não? Muito mais do que a gente imagina. Tanto é que as pessoas que ligam para mim falam, tem alguns que quando vão falar do programa que eu mandei para eles citam, olha, na notícia tal, puxa vida, impressionante, e vão destacando tudo realmente. Então, a gente vê que é preciso, né, você mostrar que o bem é constante. Tanto é que a gente, né, quando eu pedia, teve uma época que no programa, no início, eu achei que eu queria colher, né, você poder contar um fato da sua vida, né, dar um testemunho. Viu? Você é capaz de contar para mim um acontecimento, um fato, ou uma pessoa que fez um bem importante na sua vida? A grande maioria, com muitas exceções, eles falavam assim, posso pensar? Falei, lógico que pode. Falei, então eu vou ver, depois eu aviso você. Então tá bom. Alguns avisaram, alguns não falaram mais nada. Aí, daí eu comecei a ficar, falei, por que será? Daí eu perguntava para a mesma pessoa, viu? Então, viu, a gente vai fazer o programa do bem, mas seria bom fazer o contraponto. Você tem alguém que magoou você muito, muito? Nossa Senhora! Na hora. Ou seja, o bem, nós desejamos tanto que seja comum na nossa vida que nós não damos importância devida para ele. Você pode ver que quando você encontra, o que você diz quando um fato positivo acontece inesperadamente? Nossa, que sorte que eu tive hoje. Que surpresa boa.
Veja, então, a gente não valoriza porque é uma coisa que a gente deseja tanto que quando acontece a gente fala assim. Por isso que a gente não consegue reconhecer a grandeza do amor divino na nossa vida. Às vezes você perde um emprego e, na verdade, não ocasionou nada que fosse necessário, mas a lei divina, ela nos defende, nos protege de tudo que eu não preciso passar, desde que não seja provocado pela gente. Porque se eu provoquei, é meu livre-arbítrio. Sim. A cada um será dado segundo o que fizer. Então, a gente vai entendendo, né, isso. Então, de repente, um patrão chega um dia e fala assim, eu vou ter que dispensar alguém e tal, aí foi você que eu escolhi. Mano, no primeiro momento, você fala, nossa, no pior momento que eu estou, agora vai começar a ter imposto, vai ter que pagar a escola das crianças, nossa senhora, o que vai ser? Então, naquele impacto, você acha que você foi, aqueles que são religiosos, a gente acha que foi desprotegido. Né, que, Deus, por que Deus não me ajudou? Nossa, esqueceu de eu mim. oro tanto, é exatamente isso, entendeu? Mas, na verdade, pode ver que muitas mensagens que vêm de vários lugares, de várias áreas, de vários amigos, tudo, é assim, né, por isso que os evangélicos têm muito mais segurança, fala, Deus é um livramento para você, ou então ele está preparando uma coisa melhor, que é o que um pai faria. Só que naquele momento, até essa travessia, porque às vezes nós somos descuidados, né? Vamos supor, financeiramente, se tem emprego bom, você vive com aquilo de maneira melhor que você pode viver. E às vezes, né, tem os mais antigos que tinham um ditado que dizia assim, precisa guardar pão para maio. Não tem nada a ver com pão para maio, mas é assim, ou seja, entendeu? Então, muitas vezes é uma lição de desperdício que a gente vive, entendeu? É um jeito de ensinar, Às vezes você uma pessoa pede uma coisa, você fala para ela, não posso ajudar você. E você tem, você está guardando para você, mas aí você está privando alguém que você poderia fazer o bem para te proteger. Mas esquece de coisas que você abre a mão com facilidade que não precisaria. Então, são essas lições que a lei divina quer trazer para a gente. E, de repente, assim, do nada, chega uma pessoa e fala assim, viu, você não está lá, puxa, tenho um amigo meu que está precisando não sei o quê, você vai lá, um emprego que encaixa você, alguém que te convida para uma coisa que vai dar um outro foco na sua vida, entendeu? São coisas, mas a gente acha que é normal, porque eu estou procurando, lógico que você está procurando. Tanto que Jesus ensinou essas coisas, porque lá no Evangelho de Jesus, ele ensina que se você pedir, ele diz, pedi e obtereis. Então a gente fica nessa expectativa. Deus, eu preciso ganhar 18 mil por mês, eu queria que o senhor desse uma força, tal. Agora, você não se preparou para nada disso. Então, tanto que Jesus continua, pedi e obtereis, busca e achareis. Ou seja, você tem que sair atrás. Deus não vai trazer para você, ele vai fazer com que você vá atrás. Aí você vai obter. Daí Jesus ainda diz assim, e batei e abrir-se-vos-á, quer dizer, ou seja, você tem que ir mesmo. Então, se alguém fala, por exemplo, vamos supor que é uma doença, então, de repente, você fala, Senhor, puxa, eu não queria, essa doença vai me atrapalhar a vida, meu trabalho, por favor, me ajude, certo? Busque e achareis. Para a doença, você tem que procurar um médico. Sim. Aí você encontra com um médico, que é seu amigo, que você conhece, que você conversa, você fala, viu, olha, eu estou precisando da sua ajuda, eu estou com isso. Ele fala, nossa, mas não é minha área. Mas, viu, procura o Tadeu lá, e fala que eu falei para você ir. Você foi atrás, então agora você tem que ir lá e bater lá na porta do Tadeu. O João mandou eu vim aqui, que eu estou com isso, você poderia me ajudar? Você vai ser acolhido, entendeu? A providência divina é isso. Ela só vai fazer uma coisa por você quando você não tem capacidade de resolver. Você respondeu. Eu tenho exemplos para contar disso, de que há uma providência divina, que são assim, que eu assisti, acompanhei, são situações assim. Né? Então, a gente vê que uma coisa que você não tem como se defender. Então, era uma mãe que não tinha certeza se estava grávida, uma pessoa simples, né?
E de repente ela achou que estava. Daí foi sugerido para ela ir ao médico, tal, tudo. Alguém ajudou, orientou. Não precisa ir, não, mas eu nunca precisei de médico, nunca tinha ido, não tinha o hábito, né? São hábitos, tal. E foi. E de repente o médico falou: Nossa, mãe, você sabia? É o primeiro filho? É o primeiro filho. Viu, mas seu filho está morto, o ultrassom não tem som do coração dele, pôs para ela, assim, ai, que pena, tal. Eu vou dar um medicamento para a senhora tomar durante 7 dias que ajuda para que possa, né, expelir o que está lá, o feto, que não está, tal. E se porventura, depois do 7º dia não acontecer nada, a senhora tem que ir no hospital, eu já vou dar um pedido de cauterização. Tem que fazer, não sei como é que chama todo o procedimento, né? E, na verdade, ela tomou aquele medicamento que funciona quase como um abortivo, né? Que para expelir, para ajudar Sim. o organismo a expelir, né? Não é uma proposta de tirar a vida, é um medicamento que serve para isso. Então, ela tomou 7 dias, não deu certo. No 8º dia, ela não quis ir no hospital, é curetagem que chama. Curetagem. Que estava com o pedido, falou, ai, não quero ir. Daí, a mesma pessoa que orientou no começo falou, viu, vá, mas ela não foi no dia que era para ir, foi no dia seguinte, na hora que ela chegou, né, que chegou com o pedido de curetagem e tal, na hora que o médico que atendeu, acolheu ela, falou assim, nossa, mãe, é o primeiro filho? É, nossa, que pena, mãe, nossa, que pena, viu, mãe, faz quase 10 dias, mais ou menos, tudo isso, vem aqui, pôs ela no ultrassom, estava viva a criança, o feto estava com vida. Agora, se imagine se ela fosse dia 8 e fosse alguém desligado. Sim. Falar, entra aqui, então vamos fazer a curetagem, não está errado. Mas você vê o que é a providência divina, porque ela não tinha condições nenhuma de saber o que estava acontecendo, não tinha nada. E de repente, então, e a criança está aí, e ela agora parece... Deve estar com 7 anos, 6 anos, 7 anos. Deve Nossa, ser que beleza. Mais ou menos. Você já respondeu aí uma pergunta, talvez a segunda também. Quer dizer, que esperança é, como dizia o Papa Francisco, é um verbo, esperançar. Né? Esperança, então, não é eu sentar e cruzar os braços. Então, é o que Jesus é falava. Confiar no divino, tudo bem. Mas você tem que ir, né? Lógico, não tenha dúvida, Fábio. Você vê, não tem, portanto que a gente mesmo tem aqueles ditados, não cai nada de graça para a gente. E é de graça porque o que vem do divino você vai vendo, você vai ver que são coisas que acontecem. Um acidente que evita, tem todo ele condições. Agora você falou do otimismo. O otimismo sou eu que tenho que criar, né? Não é uma coisa que você compra, não é um medicamento. Os medicamentos que existem é para dar uma serenada, né? Você diminuir aquela aflição, são essas situações. Mas o otimismo é a fé. É por isso que a fé é fundamental. A fé é confiança. Agora, se você não confiar em Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas você tem que ter esse propósito, né? Tem que ter o propósito. Então, a diferença é essa. Aí, quando você fala assim, fiz tudo que eu podia, né? E, de repente, não está acontecendo nada, porque, na verdade, outra grande, né? O que mais machuca a gente é a morte. Ninguém quer morrer, não tenha dúvida, porque esse já é um instinto de conservação que a lei divina faz com que a gente tenha, porque às vezes você ficava doente, você deitava lá, ficava e ficava esperando morrer. Agora nós temos esse instinto de conservação. De buscar recursos. Pode ver que você está dirigindo, se de repente algo vem na sua direção, você tira, né? E às vezes é o outro, vai bater do outro lado, mas você não faz porque você quer matar o outro. Você quer instinto. Exatamente. Se reage. Então, a gente tem. Para se proteger, né? Exatamente. Então, essas coisas estão. Mas, então, a gente tem que ter cuidado. Nós temos que construir coisas para nos serenarem a nossa situação. Então, por isso que, às vezes, as pessoas, né, erram quando dizem que querem paz. Então, às vezes a pessoa, eu sou um de cumprimentar todo mundo, viu, tudo em paz, está bem, tal. E você, está em paz, tudo bem. Falo, nossa, você não tem problema? Fala, não, senta aí que eu vou contar. Então,
Mas como é que você está em paz? É porque não sou o causador. Eu estou tentando aliviar a dificuldade dos outros. Então, eu não sou o causador, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Então, esse é o sentido da nossa existência. Jesus não trouxe uma religião. A religião foi criada depois que haviam seguidores e que daí juntou-se ao poder, né? Tudo que se criou. Sim. Então, nesse sentido. Ele trouxe um sentido para a nossa existência. E ele era judeu. Tanto que ele falava, eu não vim destruir a lei, eu vim dar entendimento e cumprimento para as leis. E tanto que ele resume todas as leis divinas, que para nós vivenciarmos, né, em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, eis o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante, ele fala, está no Evangelho, você pode ler. E o semelhante, que é o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo. Ou seja, Deus nos criou para a gente ser útil. Então, tudo que eu faço pelo próximo, eu estou fazendo para mim mesmo. O Chico Xavier que dizia, o bem que você faz é ser o advogado de defesa em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer dimensão de vida. Então, veja como nós é que evitamos o melhor para nós. Por quê? Porque, primeiro, quando alguém precisa, o que eu faço? Falar, já ajudei esse cara, não vou ajudar mais, é um vagabundo. Você julga. Vai para o pátio lá, vai lá procurar emprego. E ninguém sabe da vida da gente. E você não sabe da vida do outro. Por isso que Jesus falava, com a mesma medida que você julgar o outro, você vai ser julgado. Quer dizer, vai ser a mesma condição. Então, não tem que julgar, eu tenho que ajudar. Pode ser um inimigo, uma pessoa que fez um mal para você, e de repente ele está numa situação difícil, você tem capacidade de ajudar, e você poderia ajudar. Você fica sabendo, fala, não, graças a Deus, Deus está castigando, ele merece. Você acha que Deus vai castigar? Não vai. Na verdade, você está ficando você já está assumindo uma culpa, né? Que você queria que tudo aquilo acontecesse. E Jesus dizia assim, se você desejar a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Quando você deseja a morte do outro, ou que prejudique a vida, ou que ele fique cego, você está assumindo uma responsabilidade. Só não acontece porque você não fez, mas que você quer que aconteça, aí você atribui, atribui a ruindade da gente para Deus. Deus vai fazer o castigo dele. E eu sou bonzinho, eu não estou fazendo nada. Veja como... Terceiriza, né? Terceiriza a maldade. Então, nesse espectro, Ivan, estamos aí na virada do ano para 2026, mas temos o Natal. O que o Natal pode representar de esperança e de otimismo na vida das pessoas? Como fato, né, todo cristão sabe que Jesus nasceu. Então, isso está registrado na história. Existem aqueles que discordam que não deveria ser dezembro por causa da posição das estrelas. Tem gente que... Mas não é isso o caso. Então, reconhecer que Jesus nasceu, os cristãos têm certeza do nascimento dele. Mas ele veio para trazer um sentido para a nossa existência. E nós criamos nele um super-homem, que na verdade vai resolver todos os problemas de todo mundo. E ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Na verdade, veio ensinar o amor, que naquele momento, os outros 2 revelações que tiveram, né, que já tinham tido, para nós foi ele mesmo que ordenou, porque ele está desde que o nosso planeta escola surgiu, são 4 bilhões e meio de anos estimado, e ele já era um ser evoluído, perfeito como nós seremos um dia. Então, o Criador determinou que ele cuidasse desta escola e dos alunos. Mas na época que ele esteve aqui no cenário físico, que foi só uma vez, ele tratou e falou como é o meu rebanho, não é isso? Nenhuma das ovelhas, né, se perderá. Ou seja, eu vou fazer tudo para que todos os que estejam aqui entendam a minha proposta. E ele mesmo dizia para os discípulos que mesmo os discípulos não conseguiam entender por que tinham que fazer o bem para aqueles que estavam usurpando, né, tudo. Tanto que aqueles que eram, né, de outras religiões que não aceitariam ele como o Messias,
tanto que sempre queriam colocar ele em situações. Então, Jesus, para nós, é o irmão mais velho que já fez essa jornada que nós estamos no começo ainda. Então, ele sabe o que ele está falando, porque se ele fosse algo criado especialmente, ele teria privilégios. Então, Deus não seria soberanamente bom e justo, que nem ele ensinou para a gente. A justiça divina se faz na reencarnação. Aquilo que nós achamos que a pessoa, né, não vale nada, que está passando por isso, que merece, não sei o quê, nós muitas vezes vamos precisar experimentar para nunca mais. Não tem coisa que acontece que você fala assim, não queria que acontecesse nem por meu pior inimigo. Então, esse é um aprendizado, só que a gente fica, às vezes, só na fala. Mas é isso, é exatamente isso. Quando você vê alguém sofrendo, você fala, até que enfim, Deus, sabe? Então, veja como nós somos ignorantes, né? Ignorantes no sentido de desconhecimento, não de só ruindade, não é isso. Mas estamos na sala de aula, né? É a sala de aula. Não tem os alunos do fundão, que gostam da bagunça de tudo. Cada um está no seu estágio lá. Depois de 10 anos, ele vê se formando engenheiro, um médico, outro, montando uma empresa, tudo. Daí eles falam, pô, deve estar roubando esse cara para ficar... Então, porque é mais fácil agredir do que admirar. Então, é isso que Jesus trouxe. Do que admirar e admitir... Que você que causou o que está acontecendo. Então, a gente é responsável pela... Tudo. Eu estou aqui hoje por tudo que eu fiz, né? Não existe nada sem responsabilidade. Por isso que a liberdade que a gente quer, tanta para fazer tudo o que quer, chegou num ponto que Paulo falou, né? Tudo nos é lícito, ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Porque vai chegar um momento que nós temos que admitir que tem coisas que eu não posso fazer para os outros, porque o que eu não posso fazer para os outros? O que eu não quero que façam para mim, foi o que Jesus deixou claro. Só faça para o outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Então, mais claro do que isso não existe. Só se ele desenhasse, como diz a turma, né? Então é isso. Então, quando eu começo a viver, e quando a gente começa essa mudança e começa a desejar ser melhor em qualquer igreja, em qualquer religião que eu tenha, que nos induz a isso, eu vou e de repente não acontece nada logo. E aí eu desisto disso. Esse é o problema, né? A gente desiste muito fácil do Cristo, porque a gente acha que tudo que ele pede é muito difícil. É difícil porque eu nunca tentei. Então, por isso que veja a que ponto chega Jesus. Ele fala assim, para que nasça o homem novo que eu desejo, é preciso morrer o homem velho. Porque na convivência do ser que você tem sido para um que você precisa ser, qual que é o mais fácil para você? É continuar sendo o que você é. Então, a zona de conforto é mais fácil, né? Exatamente. Mas se você acredita na imortalidade, é isso que dá daí para você o otimismo e saber que você é um ser imortal e vai ser perfeito, é o caminho que já está traçado. A única coisa que não vai depender, né, de nada assim, é que você vai ser perfeito um dia. Quanto tempo vai demorar? Aí é problema nosso. Sim. Entendeu? Agora imagine você poder ser um ser que nem o Cristo, que vai chegar numa escola e tomar conta, porque o seu Pai Criador, a gente fala assim, não tem aquela frase de para-choque de caminhão, eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele. Dono. Só que eu não vivo como filho do dono do mundo. E eu vivo como uma pessoa que quer ser dona do mundo. Se eu pudesse, eu tirava o meu pai de lá. Não tem gente que faz isso? Está numa empresa, depois o pai já tem uma certa idade, fazem tudo para tirar o pai de lá. Meu pai já está, né, gagá, tal, não sei o quê. Infelizmente tem. Então. Ivan, o tempo hoje, estamos conversando há quase 1 hora. Senhor amado. Podemos pedir para estender aqui? Vamos ficar até a tarde ou não? Eu tinha permissão para vir gravar o terceiro, né, o Universo do Bem. E mais você, eu já tinha avisado, né, no trabalho também. Para mim é muito agradável falar dessas coisas. Não significa que eu vivo tudo que eu falo, mas eu gostaria de viver. Tem coisa que eu faço fácil, tem coisa que eu tenho que fazer um esforço para fazer, e tem coisa que eu ainda não consigo fazer do jeito que deveria ser feito. Mas que eu tento, eu tento.
Então eu não desisto mais disso, de eu me tornar uma pessoa em que eu possa ser útil realmente. E a minha utilidade não é só coisas materiais, não é nada. É que nem eu falei no padre, é você acolher uma pessoa. Às vezes se encontra uma pessoa na rua, você percebe que ela está assim, recolhida, lágrima no olho. Você fala, bom dia. Ela fala, ai, mas eu não estou bem. Posso dar um abraço na senhora? Eu sou de abraçar, eu acho que eu fui alicate noutra vida. Verdade, pelo menos que não fosse tamanduá, porque o abraço é muito ruim, né? Então eu procuro, Fábio, de verdade, despertou, né? Eu despertei exatamente para isso. E se eu, daí, então, para terminar, eu vou dizer assim, pense bem, o que Jesus, o ser perfeito, Filho de Deus como nós, o que ele precisa de mim para ele? Nada. Mas o que ele pede? Você viram que no começo os cristãos primeiros lá morriam cantando hinos de poder dizer que amavam Jesus, que acreditavam na vida eterna e que Jesus recebia todos eles. Jesus não precisa que a gente morra por ele hoje, atualmente, já de um tempo para cá. Ele quer que a gente viva por ele. E o que ele espera de alguém que vive por ele? É aquilo que ele diretamente não pode fazer. Ou seja, faça para o outro somente o que você gostaria que te fizesse. Então, eu vivendo isso, mesmo que seja um pouquinho, não consigo muito, não tenho recurso para tudo, eu posso envolver pessoas. Fábio, tem uma família que está passando um aperto danado, esse mês eu estou apertado, você ajuda eu a comprar uma cesta de mantimento, alguma coisa? Então você ajuda as pessoas também poderem ajudar. E você sabe, tem gente, eu tenho, tudo que eu vou pedir, eu ponho, às vezes seleciono 10 amigos, 8 amigos, grupos que eu tenho, eu ponho assim, eu estou com uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso com quase 100 crianças lá na Chapadinha, é verdade isso. E ele está precisando agora, ele dá jiu-jitsu para as crianças, você conhece o Roberto? Então, eu falei, ele falou, Ivan do céu, eu vou precisar de uma ajuda, eu vou precisar de um bebedouro, mas precisa daqueles industrial, bem grandão, porque é muita gente. E se todo mundo ficar esperando o outro tomar, eu perco o tempo de dar aula, porque ele dá ensinamentos morais para as crianças também. Belíssimo trabalho. Eu peguei 10 pessoas, porque ele falou, custa 2.000, Ivan. Eu já fui ver. Então eu falei, eu vou pegar 10, 200 cada um, né? 9, porque eu vou tentar fazer tal. Na hora que eu pus, um falou assim, eu vou dar. Na hora eu mandei para os outros, já doaram. O cara mandou dinheiro, mandei o dinheiro. Nossa. Na mesma hora, entendeu? Porque entende, então você vai construindo aquilo que se chama confiança. As pessoas vão saber o que você está fazendo. Então, quando Jesus diz que não é preciso que a mão direita saiba o que faz a esquerda, é quando você tem a intenção de aparecer. Ou seja, eu quero... Tanto que no Evangelho tem a lição que diz assim, às vezes você deixa uma mãozinha aparecendo para saberem que foi você que deu. Então, daí o que ele fala? Se você quiser ser reconhecido aí na Terra, você já recebeu o que você queria. Então, não tem mérito nenhum de vida espiritual. Sim. Você não fez porque você quis socorrer, você fez porque, entendeu? É o propósito das coisas. Então é isso, porque na verdade tudo que vale é a nossa verdadeira intenção, é que nem a prece. A gente reza, pede e tal, tudo assim, mas eles sabem da nossa intenção se é verdadeiro ou não, pelo sentimento que eu despendo naquele momento. No fundo, a gente sabe também, né? Todos sabem. Porque o problema é que a gente acha que ninguém sabe, e não precisam saber, você sabendo, a sua consciência determina. Por isso que vem muita situação aí de demonstração, supostamente, então, da tua oração, fala, mas né? eu não fiz nada que ninguém soubesse. Às vezes eu desejei até o mal para alguém. Ivan Vieira de Paulo, eu vou te dar um presente do O Boticário, um arbo puro. Porque... Eu não vim por causa do presente, eu vim por causa de você. Viu? Mas eu agradeço. O perfume só vai encantar ainda mais a tua mensagem. Quero agradecer, quero desejar que venha um 2026 aí muito... Com certeza. Um universo do bem ainda maior. O otimismo nunca, do ponto de vista, né, espiritual, conteúdo, vale material e também espiritual, não é tudo que eu quero que vai resolver a minha vida. Porque
depende de como eu conquisto e que utilização eu vou dar para as coisas que eu tenho. Então, pense bem, né? Então, às vezes a gente já tem aquela condição que me mantém com equilíbrio, com harmonia, não é um excesso. Você pode ter mais, né, conforto, você pode ter tudo. O problema é como você conquistou e o que você tem feito disso. Então, tudo isso, se você consegue, pode pedir. Se você souber usar, você pode ter. Se esforce, você vai ter. Ninguém vai negar de você ter só porque você já tem muito. Não existe essa possibilidade. Quando Jesus fala do rico, é porque a grande maioria, naquele período, muitas vezes a gente só pensa na gente. Eu quero multiplicar. Tanto que quando vai ter algum problema de alguém que você vai... Quando você morre e deixa o testamento, você deixa escrito, deixo para a minha mulher, deixa porque não pode levar, porque se pudesse você levava. Senão você já dava antes para os filhos, já vê os filhos com alguma coisinha mais simples de tudo, não tem problema, você já vê todo mundo feliz. Mas a gente deixa. Então a gente tem que pensar, porque eu não sou daqui. A única certeza que todos temos é que nós não vamos ficar eternamente aqui, mas nós vamos voltar. Às vezes o filho vem nosso pai. O mundo é redondo, né? As leis divinas são perfeitas. Por isso que Jesus dizia, tudo passará, menos minhas palavras, porque são as leis de Deus. São imutáveis, são eternas e são para o nosso bem. Só que a gente acha que é castigo, muitas vezes. Uma aula, Ivan. Obrigado pela aula. Um Natal abençoado para todos, viu? Eu gosto ainda do Padre Léo, que faleceu de um câncer, que é da igreja, do movimento da Igreja Católica, tudo. Eu achava fantástico, porque ele era muito alegre, eu sou muito alegre. Então aquilo me encantava, o jeito dele, na brincadeira, né? Parecia que era falta de respeito, mas não era. O amor que ele tinha por Jesus, tem, né? Porque ele continua vivo. E ele ficou doente e tudo, né? Então eu lembro que ele falava assim, viu, quando no encontro de casais, ele falou assim, eu estava assistindo, eu gostava de assistir, e gosto ainda, eu ainda vejo. E ele falava assim, vocês, para quererem que dê tudo certo, né, no casamento, querem Jesus presente, então vocês vêm pedir as bênçãos deles, né, de tudo, tal, tudo. Depois vocês vão para casa e deixam ele na área. Vocês não deixam ele entrar na vida de vocês, na convivência. E daí as coisas ficam mais difíceis. Então, todo mundo ria, mas é um fato. Às vezes a gente quer a bênção, mas não busca a bênção. Não aceita a presença de alguém que pode mudar a sua vida, porque você tem hábitos que não condiz com o que ele quer. Então, você quer ele oferecendo tudo o que ele tem de melhor para você, mas às vezes você não faz um sacrifício. Eu era alcoólatra. São 42 anos já sem beber e sem fumar, porque chegou um momento que eu tinha que fazer isso. Eu estava trazendo tristeza para minha família, dificuldades, né? Não, né? Mas era assim. Minha esposa precisava ir na faculdade, eu estava com o carro, porque eu saía às 6 horas de serviço, o happy hour, isso aqui. Até que eu deixei Jesus entrar na minha vida. Eu falei, nossa, não, é outra coisa. Sou muito mais feliz. Eu achava que eu era alegre porque bebia, mas eu descobri que eu ficava tímido até quando eu bebia. E essa é a luta de todos nós, Fábio. Muito obrigado, Ivan. Eu agradeço, viu? Um Natal e um Ano Novo muito abençoado. Sublime. Nós podemos fazer a nossa para toda vida a família. Sublime, exatamente. São todos meus amigos. Eu falo, olha, você tem cada lição, e eu acredito que muitos que estão nos assistindo recebem cartinhas na caixa do correio para o Papai Noel. E daí chegou o ano passado, esse ano já chegaram 2, mas chegaram, e quando vem muito, que eu não posso com tudo, porque eu tenho os netos, então, eu peço para grupos de amigos que não recebem, eles nos ajudam, e isso é tranquilo, não deixo de a gente dar. Então, tinha um querido Papai Noel, eu tenho o nome dele, eu tenho 6 anos, eu queria pedir um frango para que a minha mãe pudesse fazer um almoço para a gente. Um outro, querido Papai Noel, tenho 8 anos, não preciso de nada. Gostaria que o senhor desse um parzinho de tênis para o meu irmãozinho de 3 anos, que ele não tem nada para vestir no pé.
Então você vê quanto que a gente pode fazer. Mas daí a gente acha, não, mas essa turma é assim mesmo, essa turma são pidão, são não sei o quê. Mas e se eu tivesse lá, né? O que eu queria? Só a gente Não, e o julgamento, né? Deve ter feito alguma coisa errada, porque não sei o quê, né? Querido, muito Viu? obrigado. O universo do bem é maior. Exatamente. Para mim, eu não tenho dúvida. Por isso que eu faço mostrar. Mostro, são poucos, 3, eu ponho 3 notícias por semana. Eu comento, Ivan, até no ar, ao vivo, quando tem algum fato ruim, alguma notícia ruim, eu falo assim, enquanto você pode dar informação, isso não é errado. Não, entendeu? Não é censurar o que acontece de ruim. Não, então, é que é isso que a turma pensa, que às vezes... Mas enquanto estamos aqui, aliás, posso falar agora, neste momento, aqui no dia que a gente está gravando o programa, nesse horário, enquanto nós estamos aqui, tem voluntário lá na Santo Antônio, tem gente lá no Sopão, no Bela Vista. São mais de 100 pessoas que vão todos os dias, e aqui também. Neste exato instante. Entendeu? Então, o problema é que a gente não vai esconder o que está acontecendo. O que você veja bem, é que muitas vezes a turma mostra como foi feito o crime, mostra como foi que o ladrão fez. Quem não sabe, aprende. Entendeu? Então, eu acho que podia dar notícia. Tanto que na primeira temporada do programa, eu contava quem nascia. A Unimed me mandava a fotinha das crianças para eu mostrar quem nascia. Veja que diferença, né? Então, se você quer ter informação, que sejam boas. Não é para esconder o que está ruim. O mal não merece ser divulgado nesse sentido de fazer propaganda. Tem gente que acha bonito. Ai, né? Tsunami aconteceu lá. Aqui, né? Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é universal. Então, ele não protege a gente daquilo que a gente, né? Ele tem tudo, né? Tanto que essa parte... É o livre-arbítrio, né? Muito obrigado, Ivan Vieira de Paula. Acompanhe toda semana o Universo do Bem. Faz bem. Faz bem pra gente. Muito obrigado. Imagine para mim, que sou o primeiro que vê tudo. E o João Paulo. E o João Paulo. O João, para mim, é pessoa especialíssima, né? Não fosse ele dar os toques, né, que tem daí de como apresentar. É um professor também, professor. Né? Sou muito grato, imensamente grato. Eu sou também, ao Lalo, Letícia, eu não canso de repetir. Os dois, a minha gratidão. Quando me acolheram, já faz tempo, né? E aos apoiadores, né? Então eu tenho, né, os apoiadores que precisam reconhecer realmente, né, a bondade deles, porque é um apoio cultural, na verdade. Nós fazemos parte dessa TV, que é um apoio cultural. Quem assiste só sai ganhando, vai saber de tudo que acontece aqui. Eu dou notícia até de outros países, mas para mostrar que o bem é universal. Né? Se o amor, né? Se a dor é universal, o amor tem que ser universal também. Então, porque a gente tá joia. Isso aí. Obrigado. Fechou. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais Telescópio. Obrigado. Tchau, tchau. Você vai ficar ainda aí? Vai? Vou. Já está quase... Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.